Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Amém, irmãos? Para você que está aqui no templo, para você que está conosco aí através da live. E quando eu buscava o Senhor para receber da parte dEle, porque tudo o que temos nós recebemos do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Isso é importante, nós termos esse entendimento, que nada é nosso, o que temos em qualquer área da nossa vida, a começar pela vida, pertence a Ele, tudo nós recebemos da parte dEle. E quando eu buscava o Senhor, para ter uma palavra para compartilhar com os irmãos nesta noite, o Senhor me deu uma mensagem e eu comecei a meditar nesta mensagem, e eu comecei a pensar, o quanto Deus é bom, quanto Deus nos ama, quantas coisas boas Deus tem dado a nós, já durante a nossa caminhada, irmãos, quantas coisas boas Deus tem falado, quantas coisas boas Deus tem revelado para nós, durante a nossa caminhada, e não importa quanto tempo faz que você esteja caminhando com o Senhor, eu tenho certeza que você já recebeu da parte de Deus, muitas coisas que com certeza estão fazendo a diferença na tua vida, ou poderia estar fazendo a diferença na tua vida, porque este é o plano de Deus, porque este é o propósito de Deus. Você pode ter certeza plena, meu querido irmão e irmã, que cada mensagem que eu recebo da parte de Deus, cada mensagem que você recebe da parte de Deus, você que está em casa, cada mensagem que você recebe da parte de Deus, Deus tem um propósito de acrescentar algo na nossa vida, de fazer alguma coisa diferente na nossa vida. Eu não consigo pensar, irmãos, eu não consigo imaginar, Deus nos trazendo para este lugar, nos trazendo para um culto, falando conosco aqui durante todo esse tempo de culto, para que nós voltássemos para a nossa casa e continuássemos exatamente do jeito que nós chegamos. Não dá para pensar dessa forma, sim ou não? Amém, irmãos? Se for para eu vir aqui, ficar aqui 2 horas, para você vir aqui, ficar aqui 2 horas, e voltar para a nossa casa do mesmo jeito que nós chegamos, eu pergunto para você, o que mudou? O que acrescentou? Então, o propósito de Deus, você pode ter certeza absoluta, que cada vez que Ele nos permite a graça, de estarmos na sua presença, cultuando a Ele, ouvindo uma palavra da parte dEle, é um trabalhar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porquanto a palavra do Senhor diz que aquele que começou em nós a boa obra, Ele irá completá-la até o dia do Senhor. Isso significa que Deus está trabalhando. Amém, irmãos? Mas ao mesmo tempo em que eu refletia, pensava a respeito de quantas coisas boas Deus nos tem dado, Deus tem nos ensinado, também me veio ao coração exatamente isso. O quanto destas coisas boas que eu e você temos recebido da parte de Deus, e que de fato faz parte hoje da nossa vida. O quanto que eu e você já ouvimos, o quanto que eu e você já aprendemos da parte de Deus, e que fez e está fazendo a diferença na nossa vida. O quanto disso está realmente incorporado, enraizado na nossa vida enquanto cristãos. De repente alguém até poderia dizer, pastor, mas é o seguinte, a gente ouve tantas coisas, a gente já participou de tantos cultos, já ouviu tantas mensagens, já recebeu tanta palavra, que é difícil para guardar tudo, a gente não consegue lembrar de todas as coisas. E se você tem esse raciocínio, eu concordo com você. É impossível nós guardarmos na nossa mente, lembrarmos de tudo aquilo que nós já ouvimos no decorrer da nossa caminhada. Por isso que Davi, ele diz, guardei a tua palavra no meu coração. Se você tiver a preocupação de apenas guardar na sua mente, guardar no seu intelecto, a palavra de Deus,
né? Se você apenas imaginar que a tua memória vai trazer, né, a lembrança, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você recebeu da parte de Deus, com certeza você não vai conseguir, nem eu, nem ninguém. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela tem que descer ao coração. Porque quando a palavra de Deus desce ao coração, nós imediatamente começamos a viver a palavra de Deus. Nós imediatamente começamos a praticar a palavra de Deus. Aquilo falou ao meu coração, aquilo falou ao meu espírito. Não foi apenas uma mensagem que eu recebi e guardei na minha mente, no meu intelecto, para daqui a algum tempo, simplesmente ela se apagar completamente e não fazer nenhuma diferença na minha vida. Quando a palavra de Deus, produzida pelo Espírito Santo de Deus, atinge o meu espírito, atinge o meu coração, eu saio daqui nesta noite com o propósito de uma mudança e começo a praticar esta mudança, e começo a viver esta mudança. E a partir do momento em que nós passamos a exercitar isto vai se tornando um hábito para nós. E à medida em que este hábito vai se consolidando, ele passa a fazer parte da nossa vida, do nosso estilo de vida, de tal maneira que nós não vamos mais conseguir viver de outra forma. Amém, irmãos? É desta maneira, irmãos, que nós devemos receber a palavra de Deus. E aquilo que Deus falou ao meu coração e que eu quero compartilhar com você nesta noite, está dentro daquilo que eu disse agora há pouco, de coisas boas que nós temos recebido da parte de Deus, coisas tremendas, coisas maravilhosas, coisas que eu quero dizer para os irmãos que me impressiona, me surpreende, coisas simples, mas ao mesmo tempo profundas, que nos surpreende, e você fica pensando, poxa Deus, mas que coisa maravilhosa, que palavra tremenda, que palavra maravilhosa, eu nunca havia pensado nisso. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu me surpreendo com a revelação da palavra de Deus, eu me surpreendo com a iluminação que o Espírito Santo de Deus traz para as nossas vidas, através da mensagem, através da palavra, tanto quanto você. Amém, irmãos? Tanto quanto você. E quem sabe, talvez até eu me surpreenda até mais. Porque eu também, à semelhança de você, meu querido irmão e irmã, eu também recebo da parte de Deus. Eu não venho entregar nada para a igreja, eu não venho entregar nada para os irmãos que eu não tenha recebido, eu já disse isso agora há pouco aqui. Eu não venho entregar nada de mim mesmo, eu sou apenas um mensageiro da palavra de Deus. O que é um mensageiro? O mensageiro é aquele que leva a mensagem. Eu sou apenas um mensageiro, por isso que a palavra do Senhor, e nós estamos agora na nossa escola bíblica, aprendendo aí junto com a pastora Rosângela, a respeito das igrejas do Apocalipse. Em cada uma das cartas àquelas igrejas, o Senhor diz ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz ao anjo da igreja que está em Esmirna, diz ao anjo da igreja que está em Pérgamo, e assim por diante, a cada uma das igrejas, diz ao anjo da igreja. A quem está se referindo o Senhor através destas cartas? Está se referindo ao pastor da igreja, ao mensageiro. Amém, irmãos? Porque anjo é mensageiro. O pastor não é um orador, o pastor ele é um mensageiro. O orador fala do seu conhecimento, o orador fala da sua sabedoria, o orador fala daquilo que está no seu intelecto. Ele é um orador, ele tem que produzir alguma coisa para ele passar. O mensageiro, ele não produz absolutamente nada. O mensageiro é aquele que recebe para poder entregar. Amém, irmãos? Esse é o mensageiro. E eu sou um mensageiro. Homens de Deus, mulheres de Deus comprometidos com Deus, não são oradores, são mensageiros, que recebe a mensagem para poder transmitir a mensagem. Se nós pensarmos naquilo que o Senhor está falando conosco, que um anjo é um mensageiro, você nunca viu, você nunca leu a respeito de um anjo que tenha saído a sua própria vontade para fazer aquilo que ele quis ou para falar aquilo que ele quis. Um anjo, sempre que
agiu de alguma forma ou disse alguma coisa, ele foi enviado como um mensageiro da parte de Deus. Amém, irmãos? Aliás, o único que tentou fazer diferente se deu mal. Teve um camarada lá que quis fazer diferente daquilo que os outros anjos faziam e não ficou bem para ele. Então, o mensageiro, ele é aquele que recebe para entregar com a mesma autenticidade daquilo que ele recebeu. E Deus deu uma palavra ao meu coração, e como mensageiro de Deus, eu quero estar entregando isto para você nesta noite, mas com este propósito, de que não seja somente mais uma mensagem que você vai ouvir, não seja apenas mais uma mensagem que vai ocupar a tua mente, que vai ocupar a tua memória, mas uma mensagem que você vai receber e vai descer ao teu coração e vai produzir aquilo para a qual o Senhor a tem enviado. Assim como a chuva que cai e rega a terra, não retorna para o Pai, não retorna para o céu, sem antes verdadeiramente produzir aqui na terra aquilo para o qual ela foi enviada, ou seja, para dar pão ao que come, assim também diz o Senhor, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas produzirá aquilo que me apraz. Amém? Muito bom. Você diz, pastor, mas eu não entendi nada até agora. Fica tranquilo. Eu disse tudo isso, irmãos, para dizer para você que Deus tem uma mensagem que pode revolucionar a tua vida, que pode mudar a tua vida. Amém? O Senhor deu um tema para esta mensagem de hoje, e eu gostaria que você já prestasse atenção, porque esta é a palavra. Esta é a palavra para a tua vida. O tema dessa mensagem é a palavra para a tua vida, para a minha vida. Qual é o tema dessa mensagem? Atitude, a chave do milagre. Amém, irmãos? Atitude, a chave do milagre. Para nós entendermos isso, primeiro nós temos que saber, qual a definição de atitude. E eu busquei saber definições a respeito de atitude, e eu separei uma aqui, que é a que mais corresponde àquilo que o Senhor está falando conosco. O que é atitude? Atitude é modo de proceder, atitude é comportamento, ou seja, o nosso modo de proceder, o nosso comportamento, as nossas atitudes, ou a nossa atitude, é a chave para o milagre. E você vai entender isso no decorrer da mensagem. Atitude. Homem de Deus, mulher de Deus, que quer ver as coisas acontecer na sua vida, é preciso ter atitude. Mas nunca se esquecer que as nossas atitudes têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. Amém, irmãos? A minha atitude, a tua atitude tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Por isso a importância de nós estarmos sempre conectados com o Senhor. Senhor, qual é a tua vontade? A oração que o Senhor Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade. Alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, para que as nossas atitudes, elas possam de fato ser a chave do milagre, ser a chave daquilo que eu e você precisamos para as nossas vidas. E quando o Senhor me trazia ao coração esta mensagem e este tema, o Senhor me levou a um texto muito conhecido, nós não vamos lê-lo agora todo, porque é um tanto extenso, mas está baseado, está fundamentado naquele grande milagre que todos os irmãos conhecem, todos nós conhecemos, que é a ressurreição de Lázaro. Quem de nós aqui, quem dos irmãos, quem dos crentes em Jesus, que nunca ouviu falar a respeito da ressurreição de Lázaro, que está registrado no capítulo 11 do Evangelho de João. Só para te posicionar, bem rapidinho, os irmãos sabem bem, a palavra de Deus diz que Jesus, ele era amigo desta família. Jesus era amigo de Lázaro, de Marta, de Maria. Jesus, por algumas vezes, ou por várias vezes, esteve ali naquela casa em Betânia,
juntamente com aqueles irmãos, juntamente com aquela família. E agora Jesus estava num determinado lugar, né, que não era ali em Betânia, na companhia dos seus discípulos, fazendo a obra de Deus, e a palavra de Deus diz que Lázaro adoece. E as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, chamam um mensageiro e manda ir ter com Jesus e dizer para ele: Lázaro, o teu amigo, aquele a quem amas, está enfermo. Né? E aquele mensageiro chega até Jesus e relata o que está acontecendo, né? A mensagem que ele recebeu, e ele volta com uma mensagem do Senhor Jesus para entregar para aquelas duas irmãs, Marta e Maria. Esta enfermidade, esta doença não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E então esse mensageiro volta para Betânia, chega lá, Lázaro doente, Lázaro enfermo, e ele chega nas irmãs, em Marta e Maria, diz: olha, fui até Jesus, passei o recado, passei a mensagem, e ele mandou dizer que esta doença não é para a morte. Viu? Esta doença é para que o nome do Senhor, o nome de Deus seja glorificado. Eu penso, irmãos, que quando aquelas irmãs receberam esta mensagem vinda da parte do Senhor Jesus, certamente elas se alegraram, porque elas esperavam o quê? O que é que alguém que está doente e recebe uma palavra como esta espera? Espera que aquela pessoa, dali mais um pouco, ela será curada. Sim ou não? Esta doença não é para a morte, essa doença é para que o nome do Senhor seja glorificado. No entanto, a palavra de Deus não é explícita em relação a isso, mas algumas horas depois, não sabemos exatamente quanto tempo, mas algumas horas depois, Lázaro morre. Lázaro morre. E aí então eu imagino a frustração, eu imagino a decepção. Primeiro porque Jesus era íntimo, Jesus era amigo, e Jesus, ele deixou de acompanhar aquele mensageiro, deixou de vir para Betânia, manda uma mensagem, e dentro do coração de Lázaro, dentro do coração de Marta, dentro do coração de Maria, aquela palavra de Jesus não se cumpre. Não bastasse isso, acontece todo o funeral, todo o tempo de velório, e Jesus não vem. E a palavra de Deus diz que quando Jesus decide ir para Betânia, que Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, vamos, porque Lázaro, nosso amigo, está dormindo, e os discípulos dizem: Senhor, mas se ele está dormindo, ele está em segurança, ele está bem, então não precisa se apressar. E aí Jesus tem que ser mais claro, Jesus tem que dizer para os discípulos que Lázaro, na verdade, estava morto, mas que ele estava indo lá para realizar um milagre. E quando Jesus chega em Betânia, o texto sagrado diz que já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido, estava sepultado, e o seu corpo já começava a entrar em decomposição. Eu fico pensando, irmãos, a respeito daquelas duas irmãs, Marta e Maria. O que podia estar passando na mente daquelas duas mulheres, o que podia estar passando na alma, o que podia estar passando no coração daquelas duas mulheres. Mas, preste atenção, o tema da nossa mensagem qual é? Atitude, a chave do milagre. Houve milagre ali naquele dia, naquele lugar, sim ou não? Houve milagre ou não? Qual foi o milagre? A ressurreição de Lázaro. Esse foi o grande milagre. E o tema da nossa mensagem, aquilo que Deus colocou no meu coração, é a atitude, a chave do milagre. Então houve atitude para que aquele milagre acontecesse. E eu já quero antecipar para você que a chave do milagre da ressurreição de Lázaro estava na mão de Maria. Amém? Pastor, mas o senhor tem certeza disso? Você vai ver no texto. A atitude, a chave que operou o milagre na ressurreição de Lázaro, que Jesus operou através do poder de Deus, trazendo Lázaro de volta à vida, a chave estava na mão de Maria. Eu quero ler com você agora um trecho do capítulo 11, para que você possa ter entendimento a respeito daquilo que o Senhor está falando. Nós vamos ler
o Evangelho de João, capítulo 11, dos versos 20 ao 27. João, capítulo 11, versículo 20. Nós vamos agora até o verso 27. Acompanhe a leitura. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Segura esse verso aí, só um minutinho, Danilo. Só para fazer você se situar no texto. Já Lázaro estava sepultado. Amém, irmãos? Já fazia 4 dias que ele tinha morrido. E agora Jesus, então, disse para os discípulos, vamos lá, porque Lázaro, nosso amigo, está dormindo. Né? Aí teve que dizer, não, eu vou lá para despertá-lo da morte. Então, é nesse momento que nós estamos aí nesse verso 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Segura esse verso aí. Eu quero que você repita comigo, nós vamos ler agora todos nós em voz alta. O que foi que Marta disse a Jesus? Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amém, irmãos? Vamos lá, verso 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Próximo. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Verso 27. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém. Amém, irmãos? Veja bem, preste atenção. O texto está dizendo que Jesus estava chegando em Betânia. Marta soube que Jesus estava vindo acompanhado dos seus discípulos e corre ao seu encontro. E quando ela se aproxima, diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz, sim, mas o teu irmão há de ressuscitar. Ela diz, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus diz, não, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, vindo de Deus. Amém. Até agora, não aconteceu nada. Mas eu penso, irmãos, que no coração de Marta existia certamente o desejo de que seu irmão não tivesse morrido. O que será que tinha no coração de Maria? Será que era alguma coisa diferente? Será que Maria pensava diferente? Será que Maria tinha alguma outra intenção, algum outro pensamento? Eu penso que não. Eu penso que o mesmo que estava dentro do coração de Marta, estava dentro do coração de Maria. Que o meu irmão não tivesse morrido, que meu irmão tivesse sido curado. Vamos agora para o verso 31, do 31 ao 35, agora nós vamos ver o comportamento de Maria. 11:31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, e aqui está falando de Maria, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, vamos ver o que foi que Maria disse, irmãos? Maria disse o quê? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Preste atenção, vamos voltar lá no verso 21. Volta para mim, Danilo, verso 21. O que foi que Marta disse? Marta disse o que, irmãos? Senhor,
se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos lá no verso 32 de novo, vamos exercitar aí, 32. O que foi que Maria disse? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu pergunto para você, Maria falou alguma coisa diferente do que Marta falou? Não foi exatamente as mesmas palavras? Marta disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí a palavra de Deus diz que Maria estava em casa, e ela sai, e os judeus que estavam ali na sua casa, consolando, e viram que ela saiu apressadamente, e disseram, ela está indo ao sepulcro para chorar, ali no túmulo de Lázaro. E ela sai e se encontra com Jesus. E aí a palavra do Senhor está nos dizendo que Maria disse ao Senhor Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As mesmas palavras ditas por Marta foram as mesmas palavras ditas por Maria. E aí você pode perguntar, pastor, e como é que o senhor disse que a chave do milagre estava na mão de Maria? Vamos voltar, irmãos, fazer um pequeno exercício, mas nós já estamos caminhando para você entender e finalizar a mensagem. Vamos voltar, João 11, versículo 20, vamos entender. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa, verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A Marta sai, se encontra com Jesus e diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos ver o verso 31 e 32 que nós já lemos. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Verso 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, o que ela fez? Lançou-se aos seus pés. Você começa a entender ou não? Você começa a entender a diferença? A diferença não estava naquilo que elas falaram, porque todas as duas falaram a mesma coisa. A diferença estava na atitude. Amém, irmãos? Você consegue compreender o que o Espírito está falando? A diferença entre Marta e Maria não estava naquilo que cada uma disse, porque todas as duas disseram a mesma coisa. A diferença está na atitude. Marta, quando encontra com Jesus, diz, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quem sabe, talvez, irmãos, não é? Aqui é apenas uma conjectura, mas quem sabe, talvez ela estivesse até dizendo para o Senhor, Senhor, o Senhor não é o nosso amigo, o Senhor não é aquele que se hospedava aqui na nossa casa, o Senhor não é aquele que comia na nossa casa, o Senhor não recebeu o recado que o meu irmão estava doente. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela estava ali, irmãos, podemos imaginar isso, confrontando Jesus naquilo que Jesus tinha feito. E aí Jesus, vamos voltar lá para o verso 21, vamos retornar, só para a gente ter o entendimento, 21, 22, vamos lá, verso 22, Danilo, por favor. Mas agora também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Verso 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Próximo. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Verso 27. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Irmãos, preste atenção. As palavras de Marta
e a forma como Marta se comportou, não realizou nenhum milagre. A única coisa que fez foi criar ali um debate teológico a respeito da ressurreição. Não é? Marta, eu sei que você está dizendo que se eu tivesse aqui, o teu irmão, ele não teria morrido, mas ele vai ressuscitar. Sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Começa aquela discussão. Jesus falou, não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? E o que ela diz? Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Foi isso que Jesus perguntou para ela? Ô Marta, você crê que eu sou o Filho de Deus? Ô Marta, você crê que eu sou o Messias? Foi essa a pergunta que Jesus fez? Jesus perguntou para ela o quê? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Se Marta estivesse alinhada com o pensamento do Senhor, com o Espírito do Senhor, ela deveria ter dito simplesmente o seguinte: sim, Senhor, eu creio que o meu irmão vai ressuscitar. Mas você crê, Marta, que eu sou a ressurreição e a vida? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias. Respondeu alguma coisa que Jesus não havia perguntado. Eu estou tentando fazer um esforço tremendo aqui para você poder entender aquilo que o Senhor está falando conosco. Vamos lá. Para finalizar, versículo de número 31 de novo, 31 em diante. Já lemos, 32. Vamos lá. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Verso 34, e disse, onde pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Verso 35, Jesus chorou. Amém, irmãos? O que fez Jesus se mover em si, o que fez Jesus tomar a atitude, porque a ressurreição iria acontecer. O milagre já estava dito, Jesus já tinha dito ao mensageiro, essa doença não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então o milagre iria acontecer, mas para que o milagre pudesse acontecer, precisaria que alguém tivesse com a chave, precisaria que alguém tivesse com a atitude certa, com a atitude correta, não apenas com as palavras. As palavras de Marta, quero repetir, apenas deu início a um debate teológico que não chegou a lugar nenhum. Mas quando vem Maria, que repete as mesmas palavras de Marta, só que antes disso, ela se lança aos pés do Senhor Jesus, e ela começa a chorar, aquilo move o coração do Senhor. Amém, irmãos? O que move o coração do Senhor, irmãos, não são apenas as nossas palavras. O que move o coração do Senhor são as nossas atitudes de quebrantamento, de louvor, de adoração, de glorificação ao nome do Senhor Jesus. E eu disse ainda, irmãos, na introdução desta mensagem, que aquilo que o Senhor vai tratando conosco, que aquilo que o Senhor vai trabalhando em nós, vai fazendo com que nós venhamos a exercitar, a aplicar aquilo, vai se tornando um hábito que com o passar do tempo se torna um estilo de vida. A respeito desta Maria, que agora com o seu coração partido, com o seu coração quebrado, por conta da morte do seu irmão, a palavra de Deus diz que ela vem e lança-se aos pés do Senhor Jesus. Este não foi o primeiro momento, nem foi o único momento na vida de Maria, que ela tem uma atitude de quebrantamento, que ela tem uma atitude de adoração, que ela tem uma atitude de reverência ao Senhor nosso Deus. Você que conhece a história sagrada, você que conhece a palavra de Deus, vai se lembrar de uma ocasião em que Jesus está na casa desta mesma família, uma passagem muito conhecida, e a palavra de Deus diz que Jesus chega com os seus discípulos, se assenta, começa a falar a respeito do reino de Deus. Uma destas irmãs está lá,
trabalhando, né, preocupada, apavorada, né, está lá estressada. Quem era essa irmã? Quem era essa mulher? Maria? Sim ou não? Quem era a mulher? E Maria, onde é que estava? Assentada aos pés de Jesus. Amém, irmãos? Você percebe bem? Você percebe que lançar-se aos pés do Senhor, estar aos pés do Senhor, quebrantar-se diante do Senhor, adorar o Senhor, glorificar o Senhor, não foi uma questão casual na vida de Maria, né? Não foi uma questão do momento emocional que ela estava vivendo, mas que Maria tinha como estilo de vida estar aos pés de Jesus. Você quer ver mais a respeito do que o Espírito Santo está falando? E o que o Espírito está falando para mim e para você é que a atitude é a chave da vitória. Não é apenas palavras, as palavras ditas por Marta não trouxe absolutamente nada de diferente, que foram as mesmas palavras ditas por Maria. Mas Maria, antes de confrontar ao Senhor e dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, a palavra de Deus diz que ela lança-se aos pés do Senhor, porque ela reconhecia quem era Jesus. Jesus não era apenas um amigo, Jesus era aquele todo-poderoso, aquele que realmente tinha poder para mudar a situação, mudar circunstâncias. Mas ainda para você ter a convicção daquilo que o Espírito do Senhor está falando ao teu coração, eu gostaria de que nós lêssemos ainda agora em João 11, este mesmo texto, essa mesma passagem, o versículo de número 2. Aliás, vamos ler o verso 1 e 2, para ficar maior entendimento. João 11, 1 e 2. João 11, 1 diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia. O que mais, irmãos? A aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 2. E Maria, quem era Maria? Aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Você lembra daquela mulher que chegou e lavou os pés de Jesus com a própria lágrima e enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo? Quem era essa mulher? Quem era? Maria. Amém, irmãos? Então essa mulher tinha a adoração, essa mulher tinha a reverência, essa mulher tinha o quebrantamento como estilo de vida. Ela não lançou-se aos pés de Jesus apenas por conta do desespero, da tristeza de que seu irmão Lázaro estava morto. Ela lançava aos pés do Senhor Jesus todas as vezes que ela tinha a oportunidade para adorá-lo, para bendizer o seu nome, para glorificar a sua pessoa santa. Esta Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, tinha enxugado seus pés com seus cabelos. Esta é a Maria que, quando Jesus chegou em sua casa, ela não ficou preocupada com os afazeres, mas ela assentou aos pés de Jesus, inclusive provocando ali um estresse em Marta, que diz: Senhor, não se te dá que eu sirva só, enquanto a minha irmã está assentada aí aos teus pés? Jesus diz: Marta, tu estás afadigada com tanta coisa, uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Esta Maria, que estava com seu coração quebrado, trincado, arrebentado por conta da morte do seu irmão, quando ela viu Jesus chegando, a palavra de Deus diz que ela fez aquilo que ela sempre fazia: lançou-se aos pés do Senhor Jesus. E foi isso que mexeu com Jesus, foi isso que comoveu Jesus. A palavra do Senhor diz, nós já lemos isso agora há pouco, Jesus moveu no seu íntimo, moveu no seu espírito, a ponto de Jesus chorar, a ponto de Jesus chorar. E você conhece o texto, nós não vamos ler porque a hora vai embora, a palavra do Senhor diz que Jesus chora, comovido ali, pergunta aonde colocaram
apontam para ele o túmulo de Lázaro, tinha uma grande pedra. Jesus diz: tirai a pedra. Preste atenção, irmãos. Tirai a pedra. Quem foi que se antecipou para falar alguma coisa? Quem foi? Vamos no texto, né? Para não ficar dúvida. Vamos lá. 11, 30, 39, vamos lá. Disse Jesus: tirai a pedra. Quem foi que se antecipou para falar alguma coisa, irmãos? E Marta, irmã do defunto, e disse-lhe, o que ela falou? Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Você percebe, irmãos? Não sei se você consegue assimilar, eu creio que você consegue assimilar. Ou seja, Marta, ela sempre tinha uma atitude, né, que não alinhava com aquilo que Jesus queria fazer. Tirai a pedra, Senhor, mas se o Senhor tivesse chegado aqui antes, né, daria para fazer alguma coisa, agora já está cheirando mal, agora não tem mais jeito. Verso 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ou seja, Jesus tem que chamar a atenção de Marta. Marta, você é incrédula demais. Eu não falei para você que eu sou a ressurreição e a vida? Eu não falei para você que aqueles que creem em mim nunca vai morrer? Eu não falei para você que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver? Eu não falei para você, né, que se você crer, você verá a glória de Deus? Então preste atenção para a gente encerrar, né? Se você deseja milagres na tua vida, se você deseja a operação de Deus na tua vida, você tem que ter atitudes alinhadas com a vontade de Deus. Não basta falar uma coisa e viver outra. Não basta falar de um jeito e agir de outro. É preciso que a nossa atitude esteja alinhada, coerente com aquilo que é a vontade de Deus. Por isso que o Senhor falou ao meu coração e eu entreguei a mensagem de Deus para você, que a atitude é a chave do milagre. Só finalizando agora, né? Eu gostaria que o Danilo nos ajudasse, Mateus capítulo 9, versos 20 e 21, só 2 versículos, nós já vamos orar. Nós vamos falar aqui de uma outra pessoa, de uma outra mulher, que também foi uma mulher de atitude. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, verso 21, porque dizia consigo: se eu tão somente fazer o que, irmãos? Tocar a sua veste, isto é atitude. Amém, irmãos? Atitude, atitude. Se tão somente eu tocar a sua veste, ficarei sã. E nós sabemos qual é o desfecho desta história também. Coloque-se de pé no teu lugar. Maravilha, né, irmãos? Maravilha, maravilha. Quando o Senhor me trouxe a palavra ao coração, aquilo que eu disse ao início, eu também falei: Senhor, mas que coisa tremenda. As mesmas palavras, eu fiz questão de ler e reler para ver se eu não ia falar nada errado. Do mesmo jeitinho. A diferença foi que uma chegou confrontando, a outra chegou adorando. Uma chegou confrontando, a outra chegou quebrantada. E foi isso que moveu o coração de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e bendito nome de Jesus, sou agradecido a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Ó Deus, e que eu fiz todo o empenho, Senhor, para transmitir da forma como o Senhor falou ao meu coração. Espero, Senhor, que a Tua igreja tenha entendido e compreendido a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, coopere, para que cada um de nós tenhamos tido um bom entendimento acerca disto. Ó Deus, e que não seja apenas mais uma palavra, apenas mais uma mensagem, Senhor, para encher o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa memória, mas uma palavra que desça ao nosso coração, Senhor. E que as nossas atitudes estejam alinhadas com a Tua vontade, porque
Ouvimos nesta noite, aprendemos pelo Teu Espírito, que a atitude é a chave do milagre, Senhor. Assim como Maria, ó Deus, teve uma atitude de adoração, de rendição, diferente de Marta, Senhor, que nós também possamos adorá-lo em qualquer circunstância da nossa vida e ver o milagre acontecer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém.